que é o endocrinologista, qual é a sua área de atuação, que cuida. Dá uma geral aí sobre o seu trabalho. Doutor, bom dia. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, para falar sobre um pouco da nossa especialidade. Então, a especialidade médica em endocrinologia, ela é uma especialidade que ela abrange tudo que diz respeito à parte hormonal. Então, todos os hormônios, desde hormônios de tireoide, hipofisários, de testículos, ovários, diz respeito à endocrinologia. E não só a endocrinologia, a gente usa o termo também metabologia, que é quando a gente também vai para o lado do metabolismo, onde a gente vai atuar fortemente também na questão de obesidade, questão de colesterol, triglicéridos. Então é basicamente essa área que o endocrinologista atua. Doutor, bom dia, um prazer recebê-lo aqui na Top. E quais são os casos mais comuns que aparecem lá no seu consultório? Olha, a grande maioria dos atendimentos acabam sendo relacionados à obesidade, que infelizmente está sendo uma epidemia mundial, Cada dia a gente vê mais, a população está cada vez mais gordinha, com excesso de peso. E junto com isso acaba acarretando junto o diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, que eles são bem relacionados com essa questão da obesidade, estilo de vida inadequado. Outra questão também que nós atendemos bastante no consultório, que é mais frequente, são os distúrbios de tireoide também, E fora isso, as outras questões, como reposição hormonal masculina, feminina, osteoporose, crescimento, até casos de transexualismo também, o endocrinologista acaba atuando. O senhor falou da questão da obesidade, que também está relacionado a alguns distúrbios, Bom, quais são eles e como é que se pode tratar essa questão da obesidade? Bom, a obesidade, a gente sabe que inúmeros fatores podem estar influenciando a pessoa a ter um ganho de peso. É sabido que fatores genéticos podem favorecer que a pessoa acabe ganhando peso, engordando. Só que hoje em dia o principal fator que atrapalha e que promove o ganho de peso é o estilo de vida da pessoa, Então cada vez mais as pessoas estão sedentárias, cada vez mais hábitos alimentares inadequados, alimentações de fast food, junk food, as pessoas não param para fazer uma alimentação adequada, se exercitam cada vez menos e acabam então ganhando peso. Patologias mesmo que a gente consegue atuar, causadoras de obesidade, são mais raras. Então a gente sabe que 95%, 99% dos casos é por hábito de vida inadequado, alimentação inadequada. Alguns casos raros, relacionados a problemas de suprarrenal, por exemplo, poderiam também acarretar um ganho de peso, mas são casos bem raros. É muito mais relacionado ao estilo de vida da pessoa do que propriamente dito um caso que vem aí de família e tudo mais, doutor? Sim, eu até brinco muito com os pacientes, Eu falo assim, olha, vamos fazer um comparativo, Se nós pegarmos um bebezinho que nasce aqui no Brasil sem o gene da obesidade e colocá-lo para ser criado nos Estados Unidos, a chance deles ficar gordinho é bem grande. Se nós pegarmos um nenezinho que nasce aqui no Brasil com o gene da obesidade e colocarmos para ser criado, por exemplo, na África, onde a gente sabe que as condições de acesso ao alimento acaba sendo menor, a chance de desenvolver a obesidade é menor. Então a gente vê o impacto do estilo de vida, do ambiente que a pessoa vive, que também é muito preponderante, bem maior até do que a própria questão genética. Doutor, o senhor tem reparado que tem piorado essa questão da obesidade aqui no caso do Brasil? As pessoas estão tendo hábitos tanto alimentares como de exercícios físicos piores nos últimos anos? Sim. Tem até a pesquisa do Vigitel, que é feita através de telefone, que os órgãos de saúde acabam ligando e vai conversando com as pessoas e tem demonstrado sim o aumento da obesidade e do sobrepeso no brasileiro. E outra coisa que está sendo muito alarmante, que tem nos deixado muito preocupado, é também a incidência maior, o aumento da obesidade infantil. Doutor, vamos falar agora das alterações hormonais, que também é uma área de atuação, uma área de estudo aí da endocrinologia. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse assunto, também sobre os tratamentos que são oferecidos. Bom, as alterações hormonais, elas podem pegar diversos órgãos, produtores de hormônio. Os mais comuns que a gente acaba atendendo, seria, por exemplo, relacionados à tireoide, onde a gente pode ter tanto aumento na produção de hormônios, que a gente chamaria de um quadro de hipertireoidismo, e aí a gente tem alguns sintomas clássicos, que a pessoa emagrece muito rápido, o coração fica disparado, ela pode ter tremor nas mãos, sudorese, então esses seriam dos sintomas. E também o contrário, relacionado à tireoide, seria a falta do hormônio de tireoide, que seria o hipotireoidismo, onde a pessoa pode haver certo ganho de peso, cansaço, sonolência, queda de cabelo. Se a gente pensar em outros órgãos também produtores de hormônio, outras gônadas, por exemplo, os ovários ou o testículo, na mulher a gente pode ter a questão de menopausa,
onde a gente acaba, junto com a paciente, decidindo se é necessário ou não a gente fazer a reposição hormonal, e também dos homens, que a gente sabe que a partir dos 40 anos dá uma queda dos níveis de testosterona, onde o homem pode começar a sentir um certo cansaço, diminuição de libido, disfunção erétil, e muitas vezes ele não percebe a causa disso, e meramente às vezes é uma falta de hormônio, que a gente repondo isso também vai melhorar. Outras causas que a gente também trabalha, que daí são causas não tão comuns, mas alguns hormônios produzidos na hipófise, como prolactina, que às vezes aumentados por tumorzinhos hipofisários ali, também podem às vezes na mulher fazer ela ter o que a gente chama de galactorreia, que é aquela secreção de leite sem ela estar amamentando. Problemas também de suprarrenal, que é outra glândula produtora de hormônio, que normalmente a pessoa pode ter um ganho de peso, ou pode ter alterações de pressão. Então são quadros que a gente atua. Mas normalmente assim, a gente não sai dosando hormônios a torto e direito sem o paciente ter uma queixa. Normalmente a gente avalia qual é a queixa desse paciente e se há relação ou não com algum distúrbio hormonal. E doutor, o senhor também comentou a questão da diabetes, é um problema seríssimo, né? E diz que é uma doença silenciosa, muita gente até possui algum nível de diabetes, mas não tem. Quais são as orientações que o senhor dá para as pessoas quando a pessoa percebe que ela pode ter um quadro de diabetes? Como é que é essa questão toda? Sim, o diabetes é uma questão complicada, justamente como você disse, é uma questão, né, silenciosa e que não dói, né? Eu falo muito com meus pacientes isso, que aquele paciente diabético, o segredo é ele cuidar desde o começo para ele não ter as complicações. Mas a gente sabe que no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, existe ainda muitas pessoas diabéticas sem diagnóstico, né? Então, assim, qual que seria a orientação para os nossos ouvintes aqui? Se você tem alguém na sua família, né, próximo, pai, mãe ou irmão, que tenha quadro de diabetes, então provavelmente você já tem um fator genético que você possa estar adquirindo, né? Junto a isso, se você está acima do peso, né, sedentário, com grande acúmulo de gordura ali na barriga, né, aquele barrigão maior, né, esses já são fatores de risco muito importantes para você desenvolver um diabetes. E os sintomas, né, maiores, quando está muito descontrolado, quando a glicose está muito alta, a pessoa começa a sentir muita sede, começa a urinar muito à noite, acorda 3, 4 vezes à noite para urinar, ele pode sentir uma fraqueza nas pernas, a visão pode ficar embaçada, a pessoa pode emagrecer também nesse primeiro momento, sem ter feito dieta, sem ter feito nada, né? Então, se você estiver sentindo algum desses sintomas, procure o seu médico. O diagnóstico é muito simples, através de uma coleta de sangue a gente consegue fazer esse diagnóstico. E doutor, o outro assunto também que é legal a gente tratar aqui é sobre osteoporose. É uma doença que é ligada muito à questão da idade, né? Conforme as pessoas vão envelhecendo, é mais fácil ter. Mas também é possível evitar a osteoporose? Ou pelo menos retardar o aparecimento dela? Sim, a osteoporose também é uma doença que acaba sendo silenciosa, né? E que muitas vezes a pessoa vai acabar descobrindo depois que ela tem uma fratura, né? Normalmente a gente acaba vendo mais em mulheres, né? Normalmente numa idade mais avançada, que é mais relacionado à questão de menopausa, aquela mulher que entra em menopausa e não faz a reposição hormonal, né? A tendência é que ela tenha uma chance maior de ter uma perda de peso. Se ela também tiver perda de peso não, uma perda óssea, corrigindo. Se ela tem um histórico familiar já também de uma mãe, né, que tenha tido osteoporose, também já é uma questão dela ficar mais atenta. Lembrando que não é só em mulheres que a gente vê osteoporose. Homens também podem ter osteoporose, também relacionados, por exemplo, com quadros de hipogonadismo, onde ele tem essa deficiência também da testosterona, né? E também existe, por exemplo, pacientes que fazem tratamentos reumatológicos, por exemplo, lúpus, artrites, onde a paciente tem que usar doses muito altas de corticoide, também seria um outro fator que pode predispor a desenvolver a osteoporose. E hoje em dia nós temos vários tratamentos, né? Nós temos tratamentos via oral e também temos tratamentos injetáveis para a osteoporose, onde a gente consegue ter uma resposta boa. Mas é importante, assim, aquela mulher, a partir dos seus 65 anos, conversar com o seu endocrinologista, com o seu médico, mesmo o seu ginecologista. Às vezes vale a pena fazer uma densitometria óssea para ver como é que está essa massa óssea, né? E fazer esse acompanhamento. Outra questão também que a gente tem batido muito em cima hoje em dia é a questão da vitamina D, né? A gente tem visto muito deficiência de vitamina D nas pessoas. Ela é uma vitamina importante porque ela ajuda na absorção do cálcio no intestino para disponibilizar esse cálcio para os ossos, né? E o nosso organismo, a maior fonte de vitamina D é o nosso próprio organismo que vai produzir
principalmente através da exposição solar. E hoje em dia, a grande maioria das pessoas, né, acaba trabalhando em ambientes fechados ou quando sai já usa o protetor solar. Então a gente tem visto uma deficiência grande de vitamina D, então também é importante a gente ficar atento a isso, porque às vezes a pessoa só trata a osteoporose, mas tem uma certa deficiência de vitamina, então a gente tem que trabalhar nas duas frentes. Muito bem, doutor. Olha, o papo voou. Passou rápido. Estamos chegando no final aqui do nosso bate-papo. Para a gente finalizar, qual é a orientação que o senhor dá para a pessoa que se existe algum sintoma, tudo mais, que ela deve procurar um médico endocrinologista? Quais são assim os sinais que mais evidentes? Bom, os sinais mais evidentes é um ganho de peso, né? Aquela pessoa que está ganhando peso, está tendo uma dificuldade para emagrecer, é importante que ela procure, porque junto a isso, né, o seu médico endocrinologista ele irá avaliar se é só um excesso de peso isolado, se também está tendo alterações metabólicas, como colesterol, triglicéridos ou mesmo a glicose, e também outras questões, como queda de cabelo, cansaço, diminuição do desejo sexual, disfunção erétil, alterações hormonais, relacionados, por exemplo, à menstruação. Mulheres que estão com irregularidade menstrual também podem procurar o endocrinologista, que isso pode ser também alguma disfunção hormonal. Outra questão que a gente tem, gostaria de orientar os nossos ouvintes, né, antes de procurar o seu médico também, que a gente tem visto infelizmente aí nas mídias, né, alguns problemas relacionados a médicos não muito bem formados ou que acabam fazendo procedimentos inadequados, procure conhecer o seu médico, pesquise no Conselho Regional de Medicina se esse médico ele é especialista mesmo, se ele tem registro de especialidade, para depois não acabar sendo prejudicado com tratamentos inadequados, que infelizmente a gente ainda se depara com pessoas que procuram às vezes alguns médicos não qualificados que acabam prescrevendo hormônios, muitas vezes até sem necessidade.